O senador Rogério Marinho descreveu detalhadamente o fim do Estado de Direito no Brasil pela atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a conivência de seus pares e a cooperação da velha imprensa. O senador iniciou explicando que Estado de Direito significa ter leis que valham para todos. Marinho disse: a lei deve ser boa para mim e para o meu adversário, para o meu inimigo. Essa é a lei. Esse é o império da lei e isso significa, com todas as letras, Estado de Direito. O senador explicou que isso não ocorre no Brasil. Ele descreveu: daqui a pouco, não demora muito, dia 15 de março de 2025, estaremos fazendo um aniversário importante no Brasil. Nesse dia, estaremos comemorando 6 anos. Vou repetir, senhores, 6 anos do inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo, do inquérito que empoderou o ministro do Supremo Tribunal Federal para ser o xerife do Brasil, para relativizar direitos, para ultrapassar a Constituição, para sentir-se à vontade para instalar centenas de outros inquéritos, sem permitir que os advogados daqueles que estão sendo denunciados tenham acesso ao inteiro teor para fazer as suas defesas. 6 anos. O Brasil vive um regime de exceção. Rogério Marinho explicitou a responsabilidade da velha imprensa, mostrando que alguns veículos agora tentam afetar a indignação com os excessos, mas que esses mesmos veículos cooperaram muito ativamente para a instalação e a manutenção da tirania. O senador disse: nós que lemos os grandes jornais que pretendem fazer a opinião pública do nosso país, assistimos a um desfile incessante de editoriais onde as críticas são feitas a respeito da longevidade desse estado permanente de excepcionalidade, como se eles não tivessem culpa, porque na hora em que o inimigo, entre aspas, estava sendo atingido com seus direitos relativizados, tudo era possível. O que estava em jogo era, entre aspas, a democracia. As eleições aconteceram, a transição foi feita, vivemos em outro momento, mas o estado de exceção permanece. Os poderes excepcionais continuam. O senador exemplificou, mostrando que a velha imprensa não teve pudores de chamar de golpe de Estado os atos do dia 8 de janeiro. Marinho lembrou os absurdos que foram e estão sendo cometidos contra cidadãos comuns e desarmados e a conivência da velha imprensa. Ele disse: um ato bárbaro, deplorável de depredação de prédios públicos passou a ser denominado por 2 anos por essa mesma mídia como um golpe de Estado. Sim, senhores, um golpe de Estado. Cidadãos foram presos de forma industrial. A sua culpa não foi individualizada como reza a lei. Desprezaram o instrumento do juiz natural, suprimiram instâncias e o STF, através desse instrumento de exceção, os julgou e condenou pessoas sem antecedentes por atos que já haviam sido praticados anteriormente nesta mesma praça. Rogério Marinho mostrou como agora, com a mesma desenvoltura com que manipulou a narrativa do golpe de Estado do dia 8 de janeiro, a velha imprensa tenta trocar essa narrativa por uma nova. Ele disse: mas pasmem, essa narrativa que durou 2 anos, de repente é posta por terra, porque na semana passada nós assistimos à apresentação de um relatório da Polícia Federal que começa dizendo que havia uma elaborada inteligência militar para praticar um atentado. E essa elaborada inteligência militar contemplava uma ação em que um dos componentes da ação, sem veículos, de repente se viu obrigado a buscar um táxi e, não o conseguindo, teve que ir a pé de uma das superquadras de Brasília até o Pátio Brasil. E a partir dessa narrativa nova, desse novo inquérito, o golpe não era mais 8 de janeiro. O senador apontou: por favor, prestem atenção. O golpe agora é 15 de dezembro ou 12 de dezembro. Marinho questionou: e as pessoas que foram condenadas?
E aqueles que foram condenados a 14, a 12, a 17 anos por pintarem de batom uma estátua, por terem a infelicidade de estarem na praça pública naquele momento, ou por terem adentrado os prédios públicos e efetivamente os depredado. Estes devem ser responsabilizados, sim, mas de acordo com a lei e não com a narrativa, de acordo com o rito legal e não com o estado de exceção, de acordo com a lei que deve nos acobertar a todos e não com uma tentativa clara de suprimir a vontade e a expressão de pelo menos metade da população brasileira que ousa pensar diferente. O senador demandou explicações sobre a mudança de narrativa. Meus senhores, é importante que venham a público explicar essa nova abordagem. Nós precisamos dizer aos órfãos de pais vivos que os seus parentes próximos, alguns exilados, impedidos de praticar sua atividade laboral, impedidos de ter acesso às suas contas bancárias, mortos civilmente porque não podem se expressar. Precisamos dizer a essas pessoas que houve um equívoco, que houve um erro, e que 8 de janeiro não era o golpe, era 15 de dezembro ou 12 de dezembro, 20 e tantos dias antes. Rogério Marinho mostrou ainda a atuação da velha imprensa como porta-voz de ministros que não devem se manifestar politicamente, inclusive para ameaças. Ele exemplificou com a cobertura sobre os novos depoimentos do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olhem que coisa inusitada, que fato pitoresco que só acontece no nosso Brasil. Esse cidadão é chamado a depor no mesmo dia em que é anunciado um novo processo. Mas quando ele é chamado a depor na Polícia Federal, a polícia diz a ele e publiciza, porque sai nos jornais, o vazamento seletivo, que caso ele não corrobore o que a polícia acredita que é correto, esses benefícios vão ser retirados novamente, pela segunda vez. E o seu depoimento em 200 anos de república é tomado inusitadamente não por um juiz auxiliar, mas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que faz a inquirição da testemunha e do delator, sendo que 2 dias antes, toda a imprensa anuncia que se ele não falasse o que era necessário ser falado, ele poderia perder os benefícios da sua delação. O senador afirmou: nós assistimos aqui a um desfile incessante daqueles que defendem o arbítrio, daqueles que defendem a repressão, daqueles que querem calar e emudecer os que pensam diferente, não se lembrando de que este país tem uma tradição de apaziguamento. Ao defendermos uma anistia, não o fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática, nós queremos que a Constituição seja cumprida, nós queremos que o escudo que nos protege, a lei, possam voltar a vigorar no nosso país. É esse o sentido. E que a discussão política importante e essencial aconteça neste parlamento, no Congresso Nacional. Nós não podemos mais banalizar o fato de que ministros do Supremo Tribunal Federal estejam constantemente fazendo política, fazendo declarações políticas, além das suas prerrogativas de magistrados. Isso desequilibra a democracia brasileira. Senhor presidente, ilustres pares, eu tenho pensado muito a respeito do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Quando falamos, quando afirmamos que no Brasil existe Estado de Direito, significa de uma forma muito clara que existe uma Constituição e uma lei que necessariamente precisa acobertar o conjunto dos brasileiros, independente da sua cor, da sua filiação partidária, da sua religião, dos seus sentimentos. A lei deve ser boa para mim e para o meu adversário, para o meu inimigo. Essa é a lei. E esse é o império da lei.
e isso significa, com todas as letras, Estado de Direito. Daqui a pouco, não demora muito, dia 15 de março de 2025, nós estaremos fazendo um aniversário importante no Brasil. Neste dia, nós estaremos comemorando 6 anos. Eu vou repetir, senhores, 6 anos do inquérito da fake news, do inquérito do fim do mundo, do inquérito que empoderou o ministro do Supremo Tribunal Federal para ser o xerife do Brasil, para relativizar direitos, para ultrapassar a Constituição, para sentir-se à vontade para instalar centenas de outros inquéritos sem permitir que os advogados daqueles que estão sendo denunciados tenham acesso ao inteiro teor para fazer as suas defesas. 6 anos. O Brasil vive um regime de exceção. E nós, que lemos os grandes jornais, que pretendem fazer a opinião pública do nosso país, assistimos um desfile incessante de editoriais, onde as críticas são feitas a respeito da longevidade desse estado permanente de excepcionalidade, como se eles não tivessem culpa, porque na hora em que o inimigo, entre aspas, estava sendo atingido com seus direitos relativizados, tudo era possível. O que estava em jogo era, entre aspas, a democracia. As eleições aconteceram, a transição foi feita, vivemos em um outro momento, mas o estado de exceção permanece. Os poderes excepcionais continuam. E no dia 8 de janeiro, um ato bárbaro, deplorável, de depredação de prédios públicos, passou a ser denominado por 2 anos por essa mesma mídia como um golpe de Estado. Sim, senhores, um golpe de Estado. Cidadãos foram presos de forma industrial. A sua culpa não foi individualizada como reza a lei. Se desprezou o instrumento do juiz natural. Se suprimiram instâncias e o STF, através desse instrumento de exceção, os julgou e condenou pessoas sem antecedentes por atos que já haviam sido praticados anteriormente nesta mesma praça, neste mesmo lugar, por um espectro ideológico diferente e que tiveram outro tratamento, apenas de 12 a 17 anos de prisão, sob o argumento de que estávamos lidando com terroristas, que armados de bolas de gude, de bíblias, de bandeiras, velhos, crianças, pessoas sem líderes, sem armas, estavam querendo suprimir de forma violenta o Estado de Direito. Estavam querendo acabar com a democracia brasileira. Mas pasmem, essa narrativa que durou 2 anos, de repente é posta por terra, eminente presidente. Porque na semana passada, nós assistimos à apresentação de um relatório da Polícia Federal que começa dizendo que havia uma elaborada inteligência militar para praticar um atentado, e essa elaborada inteligência militar contemplava uma ação em que um dos componentes da ação, sem veículos, de repente se viu obrigado a buscar um táxi e não conseguindo, teve que ir a pé de uma das superquadras de Brasília até o Pátio Brasil. E a partir desta narrativa nova, desse novo inquérito, o golpe não era mais 8 de janeiro. Por favor, preste atenção, o golpe agora é 15 de dezembro ou 12 de dezembro. Ora, e as pessoas que foram condenadas? E aqueles que foram condenados a
14, a 12, a 17 anos, por pintar de batom uma estátua, por terem a infelicidade de estarem na praça pública naquele momento, ou por terem adentrado os prédios públicos e efetivamente depredado, e devem ser responsabilizados, sim, mas de acordo com a lei e não com a narrativa, de acordo com o rito legal e não com o estado de exceção, de acordo com a lei que deve nos acobertar a todos, e não com uma tentativa clara de suprimir a vontade e a expressão de pelo menos metade da população brasileira que ousa pensar diferente. Meus senhores, é importante que venham a público explicar essa nova abordagem. Nós precisamos dizer aos órfãos de pais vivos que os seus parentes próximos, alguns exilados, impedidos de praticar a sua atividade laboral, impedidos de ter acesso às suas contas bancárias, mortos civilmente porque não podem se expressar. Precisamos dizer a essas pessoas que houve um equívoco, que houve um erro, e que 8 de janeiro não era o golpe, era 15 de dezembro ou 12 de dezembro, 20 e tantos dias antes, eminentes senadores. Após a apresentação do relatório, 2 dias depois, nós assistimos um outro espetáculo. E parece que está banalizado no Brasil as arbitrariedades. O delator, sim, o delator, o coronel Cid, publicamente, fala que estava sendo coagido, dá uma entrevista ou vaza áudios, colocando a sua resignação, é publicado por uma revista de grande circulação, imediatamente é chamado para que possa reiterar as suas posições, sobre pena de que os benefícios da sua delação não o acobertassem, nem tampouco a sua família. Sim, a sua família, a sua esposa, o seu pai. E olhem que coisa inusitada, que fato pitoresco que só acontece no nosso Brasil. Esse cidadão é chamado a depor no mesmo dia em que é anunciado um novo processo. Mas quando ele é chamado a depor na Polícia Federal, senhores, a polícia diz a ele, e publiciza, porque sai nos jornais o vazamento seletivo, que caso ele não corrobore o que a polícia acredita que é correto, esses benefícios vão ser retirados novamente, pela segunda vez. E o seu depoimento em 200 anos de república é tomado inusitadamente, não por um juiz auxiliar, nobres senadores, mas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que faz a inquirição da testemunha, do delator. Sendo que 2 dias antes toda a imprensa anuncia que se ele não falar o que era necessário ser falado, ele poderia perder os benefícios da sua delação. Que Brasil é esse? Aonde nós estamos? Não dá para banalizar esse tipo de situação. E nós assistimos aqui um desfile incessante daqueles que defendem o arbítrio, daqueles que defendem a repressão, daqueles que querem calar e emudecer os que pensam diferente, não se lembrando que este país tem uma tradição de apaziguamento, que ao defendermos uma anistia, não fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática, nós queremos que a Constituição seja cumprida, nós queremos que o escudo que nos protege, que a lei, possa voltar a vigorar em nosso país. É esse o sentido. E que a discussão política, importante, essencial, ela aconteça neste Parlamento, no Congresso Nacional. Nós não podemos mais banalizar o fato de que ministros do Supremo Tribunal Federal estejam constantemente fazendo política, fazendo declarações políticas, além das suas prerrogativas de magistrados. Isso desequilibra a democracia brasileira. Espero, de verdade, que nós tenhamos a consciência de que, independente das nossas posições políticas naturais,
Nós somos todos brasileiros e temos que respeitar e preservar a nossa Constituição. Uma parte, senador. Concluindo, senhor presidente. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que esse tempo de tormenta vai passar, que esse tempo de desassossego vai passar e que nós teremos a possibilidade de voltarmos a termos em nosso país uma democracia plena, onde cada poder exerce o seu papel, sem ultrapassar as prerrogativas de cada um deles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério. Uma parte, senador. Senador Flávio, apenas registrando que o tempo utilizado pelo senador Rogério Marinho, inclusive, expirou com mais outros 3 minutos. Eu pediria apenas a sua compreensão para um registro bem rápido, até para que nós iniciemos a ordem do dia. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.